Setor de serviços cresce 0,7% em agosto. Preços da gasolina e do etanol recuam em outubro. E você vai ver também. Governo prorroga por mais 30 dias o prazo para atualização do cadastro único. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral derruba investigações sobre institutos de pesquisa. Ucrânia celebra o Dia dos Defensores do país em meio à guerra, que já dura quase 8 meses. Amanhã é o Dia dos Professores. E para falar da importância e das dificuldades da profissão, nossa reportagem foi até uma escola em São Paulo conversar com os mestres e com os alunos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora em 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Sextou, não é verdade? Graças a Deus. Ela demorou, mas chegou. Ainda bem. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. O setor de serviços registrou mais uma alta em agosto. Segundo o IBGE, essa é a quarta taxa positiva seguida do segmento. O setor de serviços, responsável por 70% de tudo aquilo que é produzido no Brasil, cresceu 0,7% em agosto, na quarta alta mensal seguida. Segundo dados do IBGE, desde maio, o setor apresenta um ganho acumulado de 3,3%. No acumulado do ano, a alta atinge 8,4% e em 12 meses chega a 8,9%. O mercado esperava a alta mensal menor. Com a sequência de altas, o segmento renova o maior nível desde 2015 e acima do patamar de fevereiro de 2020, o último mês sem as medidas restritivas para conter os efeitos da pandemia do coronavírus. De acordo com o IBGE, o resultado também fica 0,9% abaixo do maior patamar da série histórica, alcançado em novembro de 2014. O avanço do volume de serviços em agosto foi acompanhado por 3 das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, com destaque para outros serviços que se recuperaram da queda no mês anterior e informação e comunicação. A outra expansão do mês foi dos serviços prestados às famílias, seu sexto crescimento seguido. Em sentido oposto, os transportes exerceram a única influência negativa de agosto. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares mostraram estabilidade no mês. Os preços da gasolina e do etanol caíram no começo de outubro. O Rio Grande do Sul registrou o menor valor médio para a gasolina. De acordo com pesquisa do Índice de Preços Ticket-Log, o preço do litro da gasolina nos primeiros dias de outubro valia R$ 5,20 em média. O valor é 2,44% menor se comparado a setembro. Já o etanol caiu para R$ 4,14, uma redução de 6,05%. No recorte regional, o Sul registrou a gasolina mais barata do Brasil, R$ 4,94. O recuo mais expressivo foi no norte. Apesar disso, a região ainda tem a média mais cara do país, R$ 5,43. O etanol mais barato foi encontrado no centro-oeste. Já o maior recuo foi no nordeste. Na análise por estado, o Rio Grande do Norte foi o único onde o preço da gasolina subiu, cerca de 3,56% a mais, indo para R$ 5,35. Já o Amapá teve a maior redução. O Rio Grande do Sul registrou o menor preço médio para o combustível e Roraima teve o maior valor. Ainda entre os estados, São Paulo foi um dos únicos a registrar alta no preço do etanol. Já Roraima tem o maior preço médio do Brasil, R$ 5,64. O governo federal decidiu prorrogar por mais 30 dias o prazo para a atualização do cadastro único. As filas ficaram muito grandes nos últimos dias, já que boa parte das famílias ainda não tinham conseguido fazer a alteração.
A revisão dos dados é necessária para evitar a suspensão ou o cancelamento de benefícios, como o Auxílio Brasil. No caso dos beneficiários do Auxílio Brasil, a data limite para a atualização dos cadastros sem alterações há mais de 2 anos terminaria hoje. Antes do anúncio de prorrogação, a proximidade do fim do prazo havia causado filas e confusões pelo país. Isso porque cerca de 260 mil pessoas ainda precisavam fazer a atualização cadastral. O Cadastro Único é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais como a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefícios de prestação continuada, o Auxílio Brasil, entre outros benefícios. No Rio de Janeiro, os postos de atendimento do CadÚnico estavam tendo filas longas. Em um dos postos, na zona oeste do Rio, os primeiros da fila esperaram até 18 horas para serem atendidos. Muitos que não conseguiram atendimento já se preparavam para aguardar ali mesmo o expediente do dia seguinte. Se as atualizações não forem regularizadas, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023. O prazo para abater o IPVA com a nota fiscal paulista vai só até o final do mês, dia 31 de outubro. O consumidor deve ficar atento às datas de vencimento dos créditos nesse mês. O consumidor cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista pode utilizar seus créditos para abatimento do IPVA 2023. O mês de outubro é o único período do ano em que esses valores podem ser transferidos para essa finalidade. Nesse caso, é preciso fazer essa opção no site da Nota Fiscal Paulista até a data limite, de 31 de outubro. A estimativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo é de que cerca de 13 milhões e meio em créditos da Nota Fiscal Paulista vençam em outubro, referentes a mais de 11 milhões de usuários. Mas durante o mês, há várias datas de vencimento do crédito. Por isso, os consumidores têm até o fim de outubro para realizar a transferência. Os valores não resgatados retornam ao Tesouro Estadual. No ano passado, mais de 89 mil consumidores solicitaram o abatimento do IPVA, o que totalizou cerca de 5 milhões e meio de reais. Os créditos da Nota Fiscal Paulista são liberados mensalmente e permanecem à disposição dos consumidores por 1 ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, derrubou as investigações sobre os institutos de pesquisa. Moraes diz que a Polícia Federal e o CAD ultrapassaram suas competências. Alexandre de Moraes tornou sem efeito a abertura de inquéritos para investigar os institutos de pesquisa. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que a competência para fiscalizar órgãos é da Justiça Eleitoral. Dessa forma, não caberia ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica e à Polícia Federal a iniciativa. O CAD e a PF tinham determinado as apurações dos institutos de pesquisa sob o argumento de que as entidades erraram no resultado de intenção de votos para as eleições do primeiro turno. Na decisão, Moraes afirmou que cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização das entidades de pesquisa. Segundo o ministro, os envolvidos podem contestar a validade e a Justiça agir com o exercício de poder de polícia para garantir a legitimidade do pleito. Moraes apontou ainda que as determinações do CAD e da PF são baseadas em presunções e que não apresentam indicativos mínimos de práticas de procedimentos ilícitos. E agora uma notícia sobre saúde. O governo federal liberou a vacina contra a Covid para crianças com comorbidades a partir dos 6 meses de vida. Para as outras crianças dessa faixa etária, a imunização está em análise. O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. A ampliação de uso da vacina da Pfizer para imunizar os pequenos contra o coronavírus foi aprovada pela Anvisa em setembro. Desde a liberação, há um impasse no Ministério da Saúde sobre a incorporação da vacina no plano de imunização. Em nota, a pasta informou que vai solicitar à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS a avaliação de possível ampliação do uso da vacina pediátrica nesta faixa etária. Até que seja analisado pela comissão, a vacinação está restrita ao público com comorbidades. A vacina para crianças de 6 meses a 4 anos de idade tem dosagem e composição diferentes daquelas utilizadas para faixas etárias previamente aprovadas.
A formulação da vacina autorizada deve ser aplicada em 3 doses de 3 microgramas. A tampa do frasco da vacina deve vir na cor vinho para facilitar a identificação. As 2 doses iniciais devem ser administradas com 3 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos 8 semanas após a segunda dose. Agora vamos falar do tempo. Olha, enquanto algumas regiões registram chuvas volumosas, outras seguem enfrentando um calor intenso. É o caso dos estados do Nordeste, partes do Norte e Centro-Oeste. Agora vamos juntos ao vivo lá fora com a câmera 10, ver como está o tempo nesse momento aqui na capital. Ó, céu com algumas nuvens, temperatura está amena. O sol até tenta ganhar força, mas está difícil, viu? De volta comigo? Vamos conferir a previsão para algumas cidades do país? De olho aqui no nosso telão, a cidade de Teresina, no Piauí, é uma das regiões em que o tempo seco não está dando trégua. A máxima prevista para essa sexta-feira é de 38 graus. No final de semana, esse calorão vai continuar intenso, com máxima de 38 graus no sábado e 39 graus no domingo. Haja sombra e água fresca. Em Brasília, o tempo também está bem seco. A umidade do ar segue em queda por lá. A máxima prevista para hoje é de 33 graus. No sábado, a temperatura cai um pouco, com máxima de 30 graus. E no domingo, a máxima prevista é de 31 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui da capital paulista. A sexta-feira será marcada por tempo firme. Agora faz aí uns 22 graus e pode chegar a 25 de máxima. Mas no sábado tem previsão de queda nas temperaturas e um aumento do volume de chuva. A máxima prevista é de apenas 20 graus para o sábado e 20 graus para o domingo. E veja a seguir, Ucrânia celebra o Dia dos Defensores do país em meio à guerra, que já dura quase 8 meses. E ainda, amanhã é o Dia dos Professores e para falar da importância e das dificuldades da profissão, nossa reportagem foi até uma escola em São Paulo conversar com os mestres e com os alunos. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. Falamos do conflito no leste europeu. A Ucrânia celebra nesta sexta-feira o Dia dos Defensores do país. A comemoração acontece em meio à guerra, que já dura quase 8 meses e não parece se aproximar do fim. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu nesta sexta-feira a vitória de seu exército contra a Rússia durante o Dia dos Defensores do país. Esta é a primeira vez que a data é comemorada sob a invasão russa, que começou há quase 8 meses. Em 14 de outubro, agradecemos a todos aqueles que lutaram pela Ucrânia no passado e a todos que lutam por ela agora. Aos que venceram na época e aos que, sem dúvida, vencerão agora. O líder ucraniano colocou um buquê de flores em frente a um memorial na capital Kiev, que presta homenagem aos soldados mortos nas linhas de frente desde 2014, quando começou uma guerra contra os separatistas pró-Rússia apoiados por Moscou no Donbass, no leste do país. O comandante-chefe do exército ucraniano, Valery Zaluzny, agradeceu às tropas, dizendo que elas pararam a invasão e enterraram o mito da invencibilidade do exército russo. O Dia dos Defensores e Defensoras foi criado em 14 de outubro de 2004 na Ucrânia para substituir o 23 de fevereiro, herdado dos tempos soviéticos. A nova data foi marcada no dia da criação do Exército Nacionalista Ucraniano, que lutou contra as tropas soviéticas e os nazistas nas décadas de 1940 e 50, depois de colaborar inicialmente com a Alemanha nazista. Hoje, o ministro de Finanças do Reino Unido foi demitido. O país tem passado por turbulências desde a posse da primeira-ministra Liz Truss. O ministro das Finanças britânico Kwasi Kwarteng foi demitido nesta sexta-feira em meio a uma tempestade econômica e política que também ameaça a continuidade da cada vez mais questionada primeira-ministra conservadora Liz Truss.
Na quinta-feira, Quarteng disse que não iria a lugar nenhum, apesar da turbulência nos mercados financeiros provocada pelos planos econômicos polêmicos do governo. Nesta sexta, o ultraliberal de 47 anos, nascido em Londres, filho de imigrantes de Gana, confirmou no Twitter que Truss, sua aliada de longa data, o demitiu do cargo. Em um mercado extremamente volátil por dias, a instabilidade política pesou sobre a libra esterlina, que perdeu 1,10% frente ao dólar e 0,57% frente ao euro. Apenas um dia antes, a moeda britânica havia disparado devido a especulações sobre possíveis mudanças na controvérsia política fiscal britânica. Liz Truss enfrenta uma grande pressão para deixar o cargo, até mesmo dentro de seu partido. Ela e o então ministro Quarteng já tiveram que abandonar uma de suas medidas mais polêmicas no início de outubro. Trata-se da abolição da alíquota máxima de 45% para rendas acima de 150 mil libras por ano. A iniciativa é acusada de favorecer os ricos, quando muitos britânicos afundam na pobreza, oprimidos pela inflação, que já está próxima de 10% e deve continuar aumentando. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes temos aí uma homenagem. Médicos, advogados, empresários e até astronautas. O que esses profissionais bem-sucedidos têm em comum? A carreira de todos eles começou quando ainda eram crianças, né, Dani? E aprenderam a ler, escrever e fazer as primeiras contas. Tudo só foi possível porque lá estava um professor. E do maternal até o pós-doutorado, eles sempre estiveram presentes. Os mestres, os educadores. Pois é, Paty, falou tudo. Por isso, amanhã, todos nós temos uma lição de casa: comemorar o Dia do Professor. A nossa reportagem foi a uma escola de São Paulo para perguntar aos alunos e aos mestres sobre a importância e as dificuldades da profissão. Será que todos eles tiraram nota 10? Vamos conferir. Aluno e professor. Por aqui, essa relação vai além do aprendizado. Existe troca de conhecimento e amor. É relação de respeito, relação de carinho. A gente tem muito carinho por todos os professores. Ao mesmo tempo que a gente tem um amor profundo por eles, né? A gente adota como filhos. A gente tem essa relação de cobrança, né? De ter que estar o tempo todo puxando, investindo ali no que nós acreditamos que é o futuro. Então, é uma relação muito gostosa. E toda essa tensão com o aluno começa lá na primeira infância. A gente está formando a nova sociedade. Então, a grande importância da educação, principalmente da educação infantil, é essa. No Colégio Delta, na zona norte da capital paulista, os alunos dizem reconhecer o valor do professor em todas as fases da vida. Por exemplo, eu quero ser cientista. Aí eu preciso de uma professora para me ensinar como é que se faz as coisas científicas. Desde o infantil, né, que ensina lá, até o professor universitário, todos eles têm o seu valor e têm que ser valorizados. Apesar de toda a valorização dada pelos alunos aos profissionais da educação, uma pesquisa recente revela que poderá haver um apagão de professores no Brasil nos próximos anos. Segundo esse levantamento, o déficit pode chegar a 235 mil professores em 2040. Isso devido ao desinteresse dos mais jovens por essa carreira. É um trabalho, eu acho que é um trabalho incrível, porque realmente a gente vê o quanto os professores se empenham para dar aula para a gente, mas na minha visão do que eu tenho para o mundo, eu acho que eu não seria professora. O professor não é realmente muito valorizado, né? Não é visto como o que é o professor dentro de escola. Mas para mudar a estatística sobre o ofício de ensinar, nesse colégio existe um incentivo para que os alunos apostem na pedagogia. Hoje nós já trazemos, numa feira de profissões, quando nós vamos falar sobre o futuro, a possibilidade também de seguir a carreira da docência. Lógico que ainda se vê o professor como não a carreira dos sonhos, que todos eles almejam como primeira opção, mas graças a Deus nós já temos muitos alunos querendo ser professores. Se depender dessa turminha aqui, não faltarão docentes no futuro. Quem aqui tem vontade de ser professor ou professora quando crescer? Levanta a mão. Tudo isso! Como que é para você
ver que várias das suas alunas querem ser professora. É um privilégio, né? Um orgulho. Para ser professora tem que amar mesmo. É isso aí, fica a nossa homenagem, né, Dani? Pois é, imagina um mundo sem professor? Não daria certo, impossível. Parabéns a todos os professores. Parabéns. E olha, essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Não perca, 1h50. Uma ótima sexta-feira para você.